é para nos lembrar que esperar no Senhor traz renovação. Assim como as águias que voam ao alto, Ele nos fortalece, permitindo que enfrentemos os desafios sem nos cansarmos. Ao confiarmos em Deus, encontramos forças para continuar firmes. E que neste culto, Ele renove as nossas vidas e nos encha de vigor. Para que nós pudéssemos, então, passar ao período de louvor através dos cânticos, alguns lembretes só. Os presbíteros estão pedindo para que aquela área lá atrás da ilha, né, de mídia, ela possa ser ocupada somente por 2 pessoas, né, para a turma lá do Kleber. Hoje é o Marquinhos que está no som e o Mateuzinho, ele está na mídia, né, ele está controlando lá a mídia. Então, quem vai estar lá atrás? Somente essas 2 pessoas. O restante, todos nós vamos ocupar os nossos lugares para que a gente possa, né, renovar as nossas forças e adorar a Deus com toda a força, com todo vigor. Ok? Outra coisa, o Ronaldo pediu para lembrar que o Vitor hoje está lá na casa dos primos dele, né, Ronaldo, é Itabirito? Desculpa, fugiu aqui, Brumadinho. Né? E ele está lá, e nós vamos ter o Vitor nas nossas orações para que ele possa estar bem e tudo possa correr bem lá. Ok? No final do culto, os presbíteros também pedem para aquelas pessoas que foram eleitas, os novos guias da congregação, possam chegar aqui à frente, que os presbíteros querem conversar um pouquinho com essas pessoas, né, para falar sobre o culto na semana que vem. Lembrando que na semana que vem vai ser o culto de ordenação desses novos guias. E que nós não teremos nem a EBD, nem a escola dominical aqui, o instituto aqui embaixo, ok? Só que o culto vai começar às 9 horas da manhã, normalmente, tá bom? Então já vem preparado para as 9 horas a gente estar aqui embaixo, todos nós, para que a gente possa participar da ordenação dos novos guias e do culto de louvor a Deus. Entendido? Tranquilo? Muito bom. Não me lembro, eu acho que eu não estou. 9 horas da manhã. Certinho. O Lucas também pediu para que a gente pudesse estar com as nossas orações. O Heitor, que o Heitor está com um probleminha de garganta, não é? Assim como eu acho que metade da população desse nosso Brasil está com problema de garganta também, né? Ou alguma coisa de gripe relacionada, né? Então, tenham o Heitor nas suas orações para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Tá bom? E é verdade. Eu falei durante o instituto, e eu estava me esquecendo, nosso irmão Cláudio e a Cíntia, eles estão viajando, né? E se tudo correr bem, na semana que vem ele deve retornar e estar conosco aqui. Tá bom? Vamos todos ficar de pé? Nós vamos fazer uma oração e depois o Mateus tem o controle dos cânticos. Incline as suas cabeças, por favor. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós te damos graças em nome de Jesus, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados de teus filhos, ó Pai, de nós sermos chamados a família de Deus, de nós sermos o santuário do Espírito Santo, de fazermos parte do teu reino, essa parcela do teu reino que aqui está reunida, ó Pai, para te louvar e para te cultuar. Nós entendemos e sabemos que somente a Ti nós devemos elevar os nossos pensamentos e que o Senhor possa nos ajudar durante esses momentos que estivermos aqui, para que tudo que venhamos a fazer seja para o Teu louvor
e para a tua honra, ó Pai. Que o Senhor possa nos preparar nesses momentos, em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Que prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, pronto para louvar aquele que é digno de toda adoração. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus ele chega para a mulher samaritana e ele fala que chegará o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é esses que o Pai está procurando agora. Jesus está passando aí perto de você, porque Ele quer verdadeiros adoradores. Ele está procurando no meio da igreja quem são os verdadeiros adoradores. E Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Então vamos louvar nosso Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Mais uma vez. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Resplendente da vitória após a morte crucial, relevante está na glória, meu Jesus celestial. Vive sim a cada dia, edificando a sua grei, e com muita alegria eu bendirei. Senhor de paz, grande rei, se verás, bendirei. Sou feliz em Jesus, se me quis Jesus. É Jesus o meu amigo, meu irmão e protetor, que me ampara do perigo, dando paz em seu amor. Nessa vida eu prossigo jubiloso em Jesus, meditando no bendito que reluz. Senhor de paz, grande rei, se verás, bendirei. Sou feliz em Jesus, se me quis de Jesus. Cristo é minha
rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no teu amor, confio sempre no teu amor. Tenho esperança, tenho futuro, tem planos para mim, seguro estou, Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no teu amor, confio sempre no teu amor. Tão fiel e forte, é tua palavra, que me liberta, seguro estou, Cristo é minha rocha forte, pois nele seguro estou. Cristo é minha rocha forte, confio sempre no teu amor, confio sempre no teu amor, confio sempre no teu amor, confio sempre no teu amor. Deus, o povo te louva, não há outro acima, tu és único, poderoso e santo. Deus, o povo te ama, não há outro acima, só tu és único, poderoso e santo. Que nome abençoado, seu nome nos liberta, só tu és único, poderoso e santo. Aleluia. A te damos a glória, só tu és único, poderoso e santo. Aleluia. A te damos a glória, tu és único, poderoso e santo. Eu invoco o Senhor, digno é ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Quem é Deus que não, Senhor? Quem é rocha se não Deus? Revestirá de força,
Senhor, vive, bendito seja a rocha, exalta seja o Deus da minha salvação. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exalta seja o Deus da minha salvação. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Senhor, vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive. Amém. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de louvor, de louvor. te seguirei, Te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei todos os dias. cantarei, Senhor, louvarei o Rei que é digno, amarei, adorarei, me prostrarei a ti, Senhor, cantarei, vivo, minha salvação, reinará pra sempre no meu coração. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, me meu prostrarei querido Messias, para é ti, tudo pra Senhor. mim. Ele é o Rei da paz e viverei para o meu Senhor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, só se é Tu digno és digno de louvor, de louvor. te seguirei, Te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei todos os dias. Ele é o nosso Senhor, é o Rei dos Reis, poderoso Deus, bondoso Mestre. Ele é grande eu sou, me prostrarei Rei da paz, a ti, Senhor, Ele é Deus vivo, minha salvação. Reinará pra sempre no meu coração. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Meu querido Messias, é tudo pra mim. Ele é o Rei da paz e viverei para o meu Senhor. Ele é o Rei da paz e viverei para o meu Senhor. Quem mais domina o imenso céu? Quem mais faz todo rei se prostrar? Quem mais sussurra e as trevas tremem? Somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único. Cante
majestade em justiça reina, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare para sempre o Santo Deus. Venha, adore o Santo Deus. Que outra glória de como fogo, que outro poder pode reviver, que outro nome é invencível, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare para sempre o Santo Deus. Venha, adore o Santo Deus. Quem é capaz de me resgatar? Seu Filho único oferecer. Quem mais me chama para ser seu filho? Somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare para sempre o Santo Deus. Venha, adore o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare para sempre o Santo Deus. Venha, adore o Santo Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar à vontade, igreja. Gostaria de chamar nosso irmão Marden. Ele vai estar nos dirigindo em oração. Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia. Eu sempre me pergunto de manhã, por que eu vou para a igreja? Sempre faço essa pergunta. Qual o motivo que me traz aqui? Para ver os irmãos? Para cumprir um compromisso? Simplesmente por vir, porque se tornou um hábito? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós fazemos. Sempre a gente pergunta isso. Por que eu vou à igreja? Eu queria ler uma palavra, uma passagem das Escrituras, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos falar com o Senhor? Retira do seu coração tudo que não louve e não glorifica o Senhor agora, todo aquele pensamento que não te leva até a sala do trono.
Vamos nos concentrar nisso. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante de Ti nessa manhã. Muitos estão aqui por um propósito. E esse propósito o Senhor sabe. Muitos de nós saiu de casa sem esperança, tristes, ansiosos, preocupados, com medo, cansados, angustiados. E outros saíram de forma diferente, felizes, contentes, saíram cheios de alegria do Espírito Santo. Mas todos estão aqui reunidos nessa manhã, cada um com o seu propósito, cada um com a sua forma de entender o Senhor, de aceitar. Em primeiro lugar, Pai, queremos pedir perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós erramos demais. Nós nos esforçamos, Pai, para não errar, mas o que mais fazemos é errar. Queremos te pedir perdão verdadeiramente, arrependidos. Precisamos mudar muita coisa na nossa vida. Precisamos fazer todos os dias uma reflexão profunda sobre como estamos levando a nossa vida. Precisamos aprender a perdoar. Palavrinha tão difícil, Pai, de exercer. Quando alguém nos fere, nos machuca, a nossa primeira reação é revide. Nossa primeira reação é dar o troco. Isso não convém, porque isso não é cristão. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos aprender a perdoar, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, Pai, nos ensina, nos mostre como devemos agir. Que nesta manhã, Pai, o Senhor possa sondar os nossos corações, cada um aqui, cada um tem uma questão a tratar com o Senhor, tem algo a lhe dizer, tem algo a lhe pedir. Que o Senhor possa entrar no coração de cada um dos meus irmãos aqui agora. Que o Senhor possa ouvir o segredo profundo do coração deles. Que o Senhor possa respondê-los, Pai, naquilo que eles pedirem. O Senhor não nos deixe ser uma resposta. Conversa, Pai, com a Tua igreja. Fale com a Tua igreja. Nós oramos pedindo sempre pelos nossos governantes, Pai. E nós pedimos sempre que o Senhor nos abençoe, mas também nós pedimos que eles se convertam os seus maus corações, que eles aceitem o Senhor Jesus e aceitem o Senhor, ó Pai, como soberano da vida deles. Não adianta a gente orar para que eles sejam cada vez mais maus. Nós precisamos de uma mudança na vida desses homens, que eles entendam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Rei, só o Senhor governa, só o Senhor tem o poder. Então é nesse sentido que nós queremos orar sempre, Pai, pedindo que esses homens se convertam dos seus maus caminhos, que eles deixem de ser maus juízes. Nós precisamos muito, Pai, muito, muito, da Tua presença na vida desses homens e na vida da Tua igreja. Que nós possamos ser melhores a cada dia, confessarmos nossos pecados, mudar a direção das nossas vidas, seguir o caminho da justiça e da salvação, que é Jesus, aprender cada vez mais uns com os outros, dar mais amor, e não esperar tanto em troca, Pai, mas que a gente possa amar muito mais, que o nosso coração se abra para receber do Senhor todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem para nos dar. Nos prepara, Senhor, para aquele dia ruim, para que nós não caiamos em tentação. Afasta-nos do caminho do mal. Para todo sempre eu te oro, Pai. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu rebanho. As Tuas ovelhas te clamam.
Cuida dos doentes, das pessoas que estão afastadas, daquelas que precisam de um cuidado especial. Que o Senhor toque o coração delas, Pai, onde quer que elas estejam, que elas se lembrem do caminho da salvação, que elas se lembrem de Cristo Jesus, da sua morte, que elas se lembrem que foram compradas a um preço muito alto. Que nessa manhã, Pai, nós possamos dar um novo sentido à nossa vida. Aqueles que estão indo para o caminho da perdição, retorna, Pai, ao caminho santo, ao caminho que leva ao céu, ao caminho da salvação, que é Jesus. E é em nome dele que nós oramos nessa manhã. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai, por tudo. Amém. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E vos exaltará. E vos exaltará. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Amém. Vamos ter agora a ceia do Senhor. Gostaria de chamar nosso irmão Alisson. Bom dia, igreja. Que a graça e o amor de nosso Deus esteja presente no coração de cada um esta manhã. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 11. Primeiro Coríntios 11, 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus, ele ordenou: Fazei isto em memória de mim. A ceia, irmãos, ela é um lembrete, ela é
constante, né, do amor de Deus por nós. A morte de Cristo na cruz por nossos pecados, ela foi muito grande. Morte por nós. A ceia, ela não é um ritual vazio, mas é uma lembrança viva de um Deus vivo, que Ele está no nosso meio. Devemos recordar, né, de Cristo naquela cruz, morrendo, o seu corpo desfalecendo, e o seu sangue derramado por nós. Aquele ato não é qualquer um que consegue fazer. Traz à nossa memória que a salvação não custou nada a nós, mas custou tudo a Ele. Tudo custou somente a Ele. Para quê? Para que nós hoje estivéssemos aqui sentados, reunidos, como o nosso irmão João Carlos falou essa manhã, reunidos neste prédio. Porque agora nós somos a igreja. A ceia, ela é um momento de comunhão. A palavra comunhão significa compartilhar algo em comum. Como nós vamos compartilhar agora? O pão e o suco do fruto da videira, que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Paulo nos alerta em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o momento de autoexame de si mesmo. Não de examinar o irmão que está do lado. Jesus não morreu por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. E ele fala, eu vou voltar. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor. Olha o final. Até que Ele venha. Isso é promessa que Ele deixou para nós. Então, irmãos, ao cearmos, ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, que nós possamos realmente elevar as nossas memórias, elevar o nosso coração para aquele ato que só Jesus pôde fazer por nós. Que só Deus pôde entregar o seu único Filho para morrer naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Somos indignos. Devemos nos diminuir diante da presença de Deus para que Ele seja exaltado em todos os momentos. Vamos nos humilhar. Vamos nos prostrar diante de Deus em agradecimento, em honra. O que Ele fez por nós foi por entregar Jesus. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos falar com Deus em oração, para que possamos nos esvaziar de nós mesmos, para nos enchermos do poder e da glória de Jesus, morto naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Oremos. Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra. Como é bom, ó Pai, estarmos reunidos nesta manhã para adorar, glorificar o Teu nome. Como é bom, ó Pai, podermos nos esvaziar para que possamos nos encher do Teu amor, para que possamos encher da Tua glória e da Tua misericórdia para com nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter entregue Jesus para morrer naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E obrigado
porque Jesus vive, está sentado à tua direita, e sabemos que Ele está no nosso meio, olhando por cada um de nós. Neste momento que vamos comer o pão e beber do suco do fruto da videira, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando e livrando-nos, Pai, de todo e qualquer investida do inimigo. Que nós possamos participar da ceia e elevarmos as nossas memórias, ver aquele corpo de Jesus naquela cruz e principalmente ver o sangue de Jesus derramado para a remissão dos nossos pecados. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê discernimento em estarmos participando do pão e do suco. Que nós possamos nessa manhã, Pai, elevarmos realmente os nossos pensamentos nessa manhã a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor.
Só em Jesus, meu Redentor, a minha fé firmada está. Seu sangue salva o pecador, seu nome vida eterna dá. A rocha eterna ele é, pedra de esquina sem igual, o que sustenta minha fé, seguro abrigo contra o mal. Ao meu Senhor sou devedor de sua graça que é sem fim. Como pagar tão alto amor que o fez subir a cruz por mim? Só a Jesus eu servirei, a Ele a vida entregarei, ao Deus que homem encarnou, ao Rei que servo se tornou. Só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Durante a noite ele é a luz, até que chegue o alvorecer. No dia quando o Rei Jesus dos céus em glória vai descer, só por Jesus irei travar o bom combate pela fé. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Se vagas querem me tragar, nele a vitória certa é. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvar.
digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar nosso irmão Átila. Ele vai estar dirigindo a oferta. Bom dia. Que a graça de Deus possa continuar prevalecendo sobre nossas vidas. Na oferta de hoje, eu fiz uma reflexão sobre duas passagens do livro de Provérbios. A primeira é Provérbios capítulo 11, versículos 24 a 26. E a segunda é Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Não tem necessidade de abrir, não. Vou fazer a leitura delas aqui, não. Em Provérbio 11, nós aprendemos que a liberalidade leva à prosperidade, enquanto a avareza empobrece. A generosidade não é apenas uma virtude nossa, mas é um princípio divino. Em Provérbio 3, a promessa é clara, que se honrarmos o Senhor com as nossas primícias, nossos celeiros se transbordarão e os nossos lagares se encherão. As duas passagens se convergem para a mesma verdade. A prosperidade material e espiritual está diretamente ligada à nossa atitude de dar e honrar a Deus. Não se trata de uma troca, mas de um reconhecimento da soberania divina e da confiança em sua provisão para a nossa vida. Ao semearmos com generosidade e honrarmos a Deus com a nossa primícia e com tudo que temos, abrimos a porta para que Ele derrame nossas bênçãos, as suas bênçãos sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, estar sempre no nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a servirmos ao Senhor e a dar ao Senhor a primícia de tudo que temos. Não só financeiramente, mas também das nossas vidas, do nosso tempo, de tudo que nós temos, Senhor. Em nome de Jesus que eu lhe olho e agradeço. Amém. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Jesus.
como eu te amo, Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo. Agora vamos ter a leitura com o nosso irmão Flávio. Logo após, nós vamos ter a mensagem do nosso Deus com o nosso irmão Ronaldo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A mensagem de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Livro de Lucas 7, 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Então, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você que se levante." O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e levaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Irmão Ronaldo, que Deus te abençoe e te use. Obrigado. Vou dar aqui o Alisson. O Alisson pediu 3 minutos para ele falar com a igreja. Rapidinho, irmãos, 3 minutinhos da atenção de vocês. Eu queria te pedir desculpa de antemão, mas todos os irmãos, né, que estavam orando por mim, pela minha visão, Deus, ele é inexplicável, né? Eu fui no oftalmologista a última vez agora, e graças a Deus, felizmente ou infelizmente, o meu olho direito, ele já parou, né? Fiz 2 transplantes, mas eu queria falar isso para os irmãos, porque eles, né, oraram, agradeceram, e nada mais justo do que eu vir aqui e falar para vocês que Deus sabe de todas as coisas. Eu falo isso para muitos irmãos quando eles estão em apuros, quando eles estão angustiados. E o que nos alegra é a força do Senhor em nossas vidas. A gente chora, a gente fica triste. Mas graças a Deus o oftalmologista falou comigo, o seu outro olho esquerdo ele está jóia.
Então ele vai compensar o direito. Graças a Deus por isso, né? Eu posso dirigir, eu posso passear, eu posso fazer tudo que eu não, né? Posso fazer tudo que Deus me determina a fazer. Então, irmãos, eu gostaria de contar com a oração de vocês, porque eu vou voltar no oftalmologista de novo. Vou ter que ter acompanhamento. E essa visita ao oftalmologista agora, eu vou perguntar para ele, porque ele me falou assim, que a parte que a gente vai trabalhar agora é mais a parte estética, porque todos os irmãos veem que o meu olho direito ele é azul. A minha esposa me ama com o olho azul. Ela fica assim, meu marido de olho azul. Então, assim, ele vai trabalhar a estética. Eu vou perguntar para ele o que vai ser feito, né? O tipo de cirurgia que pode ser feita, para que a parte estética não é tão importante assim para mim, porque eu já, né, graças a Deus, eu sou desencanado com isso. Mas que Deus possa estar nos fortalecendo, me fortalecendo, a minha esposa, meu filho, a minha família, para que isso não seja empecilho, porque Deus tem planos maiores para a minha vida a partir deste momento. Amém? Muito obrigado pelos irmãos, pela paciência e desculpa. Perguntei ao Ronaldo se eu poderia, porque eu falei que ele estava preparadíssimo para a mensagem dessa manhã, e se eu poderia tomar 3 minutos dele. Ele falou que não poderia, que eu poderia, que não teria problema. Obrigado, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão? Deus abençoe. Nada é por acaso. Quando o João falou aqui de Isaías 40, o final, né, que os que esperam no Senhor, o Marden falou de Mateus 11, que vinde a mim todos que estão cansados. Aqui é um lugar de cansado. Muitas vezes chegamos cansados, mas nós sabemos que o nosso alívio vem do Senhor Jesus. Agora o nosso irmão vem aqui nos dá esse testemunho para ter, e devemos hoje, nós vamos aqui meditarmos juntos e sair daqui com toda a certeza de que Jesus, Eduardo, igreja, Jesus, Ele ampara nossas almas, Ele é o único que vai lá no cerne, vai lá no centro das nossas emoções e nos ajuda, e nos cura, e nos limpa, e nos faz cada dia mais acreditar que Ele é o único Deus, é o único Jesus, é o único, nosso único Senhor. E Lucas nos ajuda, Jesus deixou escrito aqui, não foi por acaso, Lucas capítulo 7, capítulo 7, do 11 ao 17. Começa dizendo que logo depois Jesus foi a uma cidade, depois de que Jesus, o centurião havia reconhecido uma autoridade em Jesus, Jesus havia feito alguns sinais e maravilhas, e aquele centurião diz que ele não era nem digno, ele ainda manda um recado, os irmãos já conhecem, é só para a gente entrar no texto, e ele fala, encontra com ele, fala com ele, para nem vir, porque eu nem sou digno de recebê-lo aqui. E ali ele já identificou a autoridade de Jesus, porque ele fala que eu também sou um homem de autoridade. Se eu falo para o meu servo, vai, ele vai, para o meu subordinado, se eu falo para ele vir, ele vem. Olha aí como que esse homem reconheceu o tamanho e o poder de Jesus, a grandeza de Jesus, João. Esse homem reconheceu que ali havia uma autoridade, o nosso Jesus Cristo. E hoje, nesse domingo de manhã, irmãos, nessa manhã aqui, é que a vontade, o meu desejo é que todos nós venhamos a confiar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, que o nosso amparo vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ampara. Primeiro ponto, porque Ele tem compaixão de nós. E o segundo ponto é porque Ele tem poder sobre nós. Ele tem compaixão e tem poder sobre nós. Porque Ele tem compaixão de nós, o encontro de multidões,
O texto, você pode acompanhar o texto, ele vai estar dizendo aí em 11, o texto diz que uma multidão estava com Jesus. Jesus, seus discípulos e uma multidão o acompanhava antes dele chegar no portão daquela cidade de Naim. E aquela multidão, olha o contraste, uma multidão feliz, porque Jesus envia curando, eles levavam e as pessoas eram curadas, Jesus falava com autoridade, um homem de sabedoria, e aquela multidão que o cercava, uma multidão cheia de alegria, porque ali as doenças eram curadas. Jesus estava curando eles. Eles não tinham motivo naquele momento para ficar tristes, para ficar chateados. Afinal de contas, os seus problemas estavam sendo resolvidos. Jesus fazia milagres, fazia curas, operava sinais e maravilhas diante daquele povo. E aquela grande multidão atrás de Jesus. Imagina se você estivesse ali, meu irmão. Você seguindo Jesus e vendo aqueles sinais, as pessoas sendo curadas, os doentes sendo levados e sendo curados, Jesus os curando e o ensinando, o homem mais sábio que pisou nessa terra. O homem mais sábio, irmão, não foi Salomão, Jesus Cristo foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. E eles sendo ensinados por ele, um motivo de muita alegria, e agora um contraste, o encontro de duas multidões. Ao chegar diante daquele portão, daquela cidade, vem outra multidão, mas agora um contraste, Carlinhos, a multidão que vinha acompanhando, uma grande multidão, o texto fala aí, uma grande multidão, olha o versículo 12, ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e o que? Uma grande multidão o seguia. Olha o contraste, de um lado, as pessoas alegres, agora de um outro, aquela multidão. Imagino que aquela mulher era uma mulher muito querida, aquela viúva era muito querida, porque uma grande multidão estava indo com ela no cortejo de seu único filho, a viúva. E ela já angustiada, porque ela já havia passado por aquela experiência antes, porque ela já havia enterrado seu marido. Uma mulher cheia de tristeza, cheia de lágrimas, de um lado a multidão, com Jesus e seus discípulos, do outro ao aproximar do portão, essa outra multidão. Imagina a tristeza que acompanhava essa segunda multidão, a tristeza, a comoção. Imagina naquela época, uma viúva, imagina o poder, na economia, uma viúva enterrando o seu único filho, além de toda a tristeza. E agora, o que era uma viúva naquela sociedade? O que ela ia fazer? Imagina o desespero, a tristeza e a angústia daquela mulher. Indo enterrar o seu único filho. Uma mulher desesperada, sem esperança alguma, sem motivos, só motivo para a tristeza, angustiada. Ela não tinha mais aonde se recorrer. Recorrer ao quê? Eu perdi o meu marido, agora eu vou enterrar o meu único filho. Imagina a tristeza no coração daquela mulher. Sem esperança. E agora o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Você já se pegou assim algumas vezes? Onde as portas fecharam, onde a doença chegou, onde você perdeu aquele ente querido, e agora o que eu vou fazer? A tristeza daquela mulher, uma mulher sem esperança. E o interessante, que ao chegar naquele portão, Jesus viu aquela mulher, que Jesus a viu, e ele compadeceu daquela mulher. Irmãos, dá para imaginar, em todas as outras, a maioria das narrativas, os doentes eram levados até Jesus. O cego de Jericó, ele gritou para que Jesus o curasse. Eles eram levados, mas naquele momento ninguém falou nada. Mas Jesus olhou e viu a tristeza no fundo da alma daquela viúva. Não precisou de ninguém gritar e dizer, ajude e faça alguma coisa. Ele olha e ele vê uma profunda tristeza daquela mulher. E o que nós temos, o que eu quero te dizer hoje, meus irmãos, para você e para mim, que quando nós estamos passando por alguns momentos, passando por algumas lutas e algumas dificuldades,
aqueles que perderam seus entes queridos, não pense que você chorou sozinho. Não pense que você estava sozinho, porque Jesus estava vendo você naquele momento da sua mais profunda tristeza. Jesus é o único que ampara Ele ampara as nossas almas. E o interessante de que quando Jesus fitou os olhos naquela mulher, naquela angústia, naquela tristeza, imagina o choro, aqueles que perderam entes queridos aí, o lamento daquela pessoa que você ama. E Jesus olhou para ela e falou: não chore. Como um homem, como uma pessoa em sã consciência, vai dizer para um pai, ou para uma mãe, ou para um marido, para uma esposa, para que perdeu o seu amado, dizer para ele para não chorar? Só Jesus pôde dizer isso. Porque Ele, o segundo ponto, Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo que Ele se compadece, Ele muda a história, Ele transforma vidas, Ele transforma o choro em alegria, Ele consola, Ele conforta. Só Jesus, porque ninguém em sã consciência iria chegar e dizer para uma mãe não chorar o enterro do seu filho. Só aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, só Ele foi capaz e é capaz de dizer todas as coisas, porque só Ele tem o poder sobre as nossas vidas. Esse acontecimento ele foi totalmente diferente nesse sentido. E ele pode dizer para essa mãe, para que ela não chorasse a morte do seu filho, porque Ele tem poder sobre a morte, porque Ele tem poder sobre nós. O segundo ponto agora, porque Ele tem poder sobre a minha vida e a sua vida. O versículo 14, quando diz aí que, quando diz no versículo 14, que depois aproximou-se e tocou no caixão, uma prancha que funcionava como uma espécie de caixão aberto. Não era esse caixão que nós temos agora fechado, era uma prancha que funcionava, onde eles pegavam e levavam o cadáver para fora da cidade, onde ele ia ser enterrado. Jesus, quando ele vê aquilo ali, Jesus naquele momento, ele não se preocupou com a pureza do cerimonialismo. Ele não se preocupou com a pureza cerimonial, lá de Números 19, 11 a 16, pois Jesus, ele não ia se tornar impuro ao tocar no morto, porque não podia se tocar no morto, porque ficava impuro. Mas Jesus não, porque Ele tem poder sobre a morte. Ao invés de ele ficar impuro, Jesus, Ele disse àquele jovem: eu lhe digo, levante-se. E o morto, porque no segundo aí, o morto sentou e começou a conversar. E olha como Jesus, que pediu para aquela mãe não chorasse, Ele restituiu a vida ao filho e entregou a sua mãe. Uma tristeza profunda, uma falta de esperança, uma falta de expectativa, uma angústia total, e agora, Jesus restaura, e aquela tristeza se tornou alegria. Aqueles momentos de tristeza e de desespero, já não era mais desesperador, já era um momento de alegria. Imagina aquela multidão que estava triste junto com ela, e diz aqui que eles se alegravam, e começaram a dar glórias a Deus. A tristeza que se tornou em alegria. E quantas vezes você não se pegou assim, nessa situação, numa situação de desespero e de tristeza, e o Senhor foi lá, e cuidou de você, e cuidou de mim, te colocou no colo, te carregou, usou alguém para te amparar, para te dar um auxílio, para te ajudar, e você e eu estamos aqui de pé novamente. Você não ficou derrotado, você não ficou apenas se lamentando e chorando.
porque o Senhor é contigo. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. Ele te colocou no colo, meu irmão. Ele te carregou no colo naqueles momentos mais difíceis. Muitas das vezes você e eu nem percebemos, porque quando estamos ali desesperados, nós não conseguimos ter os olhos espirituais de olhar o quanto Deus é bom com cada um de nós, o quanto Ele nos sustenta, o quanto Ele nos ama, porque esse Jesus, e é esse mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva, é Ele quem te consola, Ele não mudou, Ele é o mesmo, é esse mesmo Jesus é que te conforta, esse mesmo Jesus é que nos coloca nos braços, é esse mesmo Jesus é que passa conosco nas dificuldades, porque quando Jesus veio aqui à terra, Ele não prometeu para ninguém que não ia ter dificuldades, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida próspera, Ele não nos prometeu uma saúde que você não ia gripar, que você não ia adoecer, Ele não nos prometeu, irmãos, nós nunca fomos enganados pelo Senhor, a palavra dEle é viva e eficaz, e ela é verdadeira, e Ele mostra os erros, Ele mostra tudo o que aconteceu com os nossos irmãos do passado, e que acontece hoje com cristãos. Nós não somos imunes, como o Eduardo deu aqui um testemunho, mas o irmão está de pé para a honra e glória do Pai, e Deus tem grandes planos na vida do nosso irmão, e nós temos a certeza disso. Agora, uma coisa Ele nos prometeu, que Ele iria estar conosco todos os dias, até a consumação do século, todos os dias, não é só no seu momento de alegria, chama Jesus, irmão, para o seu momento de alegria, quando você estiver desfrutando, sabe, que você estiver em comunhão com todos, adore ao Senhor, conte das coisas boas que Ele tem feito no meio dos seus amigos, como Ele tem cuidado de você, porque naqueles momentos ruins, Ele está comigo e com você também. Sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas com nossos filhos, as nossas lutas na saúde, com a perda dos nossos entes queridos, Ele não nos prometeu que nós não iríamos perder quem amamos, mas Ele foi embora e Ele prometeu que Ele não iria nos deixar só. Ele nos prometeu o Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aqueles que nos mostra que isso aqui tudo vai passar, mas aquele que for fiel até a morte, ele vai receber a coroa da vida. E o que mais nós queremos? Meu irmão, o máximo que eu e você vamos viver aqui é 100 anos. Eu já estou diminuindo, eu falava 120. Eu já estou diminuindo. O máximo que nós vamos passar aqui é 100 anos, meu irmão. Estourando aí, alguns aí chegam a... E depois nós vamos continuar, porque nós já estamos vivendo a eternidade. Depois nós vamos continuar essa eternidade com Cristo. Então vamos ter a certeza de que Ele é o único Consolador, Ele é o que ampara nossas almas, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos guarda, as nossas dificuldades no casamento, no seu trabalho, nas suas lutas. Jesus é contigo, o Senhor é conosco, Ele está presente conosco, e nós conseguimos ver isso, sabe quando? Quando você passa por uma dificuldade, você passa por uma luta que às vezes você acha que não vai acabar mais, você acha que é o fim, chegou, para mim é o fim agora. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho visto no meu trabalho, quantas pessoas têm tirado sua vida sem esperança, quantos autoextermínios, jovens de 15 anos, pessoas tirando sua própria vida sem esperança alguma.
Se você, por algum momento, ficar, se olhar e não ver que não há mais para onde, vá para um irmão, corre para o colo do Pai, porque Ele é a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. Não confie em mim 100%, porque eu posso te decepcionar, e eu vou te decepcionar algumas vezes. Mas confia em Jesus, porque só Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te decepcionar. E todas as coisas que aconteceu aqui nesse relato, que foi deixado para nós, redundou em glórias a Deus. No final, todos eles viram, isso levou um grande temor para aquela multidão que estava ali. E eles renderam louvores a Deus. Então, tudo que nós fazemos é para render louvores a Deus. Tudo aquilo que Jesus fez era para a glória do Pai. E tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para a nossa glória. Que glória que você quer? Vai fazer alguma diferença na sua vida? Nesses poucos 100 anos que vamos viver aqui? Não vai. Dê a honra e glória ao Pai. E um dia, meus irmãos, a nossa esperança é que nós vamos ver o Jesus como Ele é. Você quer mais? O que mais você quer? Será que o automóvel mais caro desse mundo vale esse preço? Não que você não possa ter, você pode ter e me dar uma carona nele. Mas não troque o ouro por bijuteria. Não troque. Não troque. Tudo para a glória de Deus. E, para terminar, eles renderam louvores a Deus, porque o nosso Pai, Ele é misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. E é por causa dessa riqueza de misericórdia, Kevin, que nós não somos consumidos todas as manhãs, todos os dias. Por causa das misericórdias do Senhor, que se renova todos os dias em nossas vidas. Então, vamos confiar no Senhor, vamos render a Ele, porque Ele sempre é o nosso amparo e o nosso refúgio, e o nosso amparo vem do Senhor. E como diz no final, eles disseram, um grande profeta, mas era o nosso Messias, o nosso enviado, não era um profeta. Vieram e Deus olhou por eles. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. E essas notícias, você pode acrescentar aí, espalharam por toda a Judeia, chegaram até o Alípio de Melo, chegaram até os Estados Unidos, chegaram a todas as nações, que Jesus Cristo é o único que ampara as nossas almas, é o único que cuida de nós. Amém, irmãos? Vai ter mais um cântico, meu irmão? Vamos pedir à igreja que possam ficar de pé, nós vamos orar para encerrar. Você tem alguma coisa? Vamos orar, irmãos. Pai amado e Deus bondoso, digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é o único Deus digno de adoração. O Senhor é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, ó Pai. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para pagar os nossos pecados naquela cruz do Calvário. E nós, Pai, temos a certeza e a plena convicção de que nós não merecíamos e não somos merecedores de tão grande graça, de tão grande misericórdia. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para pagar os nossos pecados naquela cruz. Hoje, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o nosso tudo. O Senhor é aquele que nos fortalece, aquele que nos coloca de pé. Pedimos ao Senhor que continue tendo misericórdia de nós, Pai. Mesmo naqueles momentos em que não vamos acertar, em que vamos errar, continue nos amparando, continue nos dando força, continue nos sustentando assim como o Senhor tem feito. Peço ao Senhor que no nome de Jesus, o Senhor que é rico em misericórdia, abençoe a sua igreja, abençoe a cada um aqui, a cada uma família representada aqui,
cada casamento, a cada filho, a cada jovem, a cada lar aqui, ó Pai, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sem medidas, continue cuidando do seu povo, porque nós somos o seu povo, o Senhor é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos, Pai, e nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, que o Senhor leve a cada um de nós para os nossos lares em segurança, que o Senhor continue conosco durante essa semana, colocando na nossa mente que não é só hoje, é todos os dias, nós devemos ter a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege, e aquele que passa conosco nas nossas dificuldades e nas nossas tribulações. Nós não estamos só, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, e é no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós, igreja, te oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém.